Sejam muito bem-vindos novamente aqui no canal e vamos então dar continuidade ao próximo episódio de número 6. Então, nesse sexto episódio, vamos dar continuidade finalmente para o dia, acho que o mais marcante da minha vida, provavelmente, porque foi meu primeiro contato direto com eles, com os seres, como vocês gostam de falar. E foi de uma maneira física, né? Como nós aqui estamos nos vendo, como vocês encontram com seus familiares, com seus amigos, foi da mesma forma, né? Só que num outro contexto, numa outra situação completamente diferente. Então, aqueles dias continuaram a acontecer fenômenos com o Helder, comigo, e as pessoas continuavam a pedir para que a gente fosse acampar novamente, sair e tal. Então, novamente fomos para a mesma casa da irmã de um desses meus amigos, de nome Rísio. Então, nós fomos lá e num final de semana novamente, e aí a coisa foi um pouco diferente. Quero deixar aqui que durante alguns meses, entre a primeira tentativa e agora, nessa, que eu vou contar para vocês, algumas coisas aconteceram, não só de paranormalidade, mas, por exemplo, eu ganhei uma câmera fotográfica do meu pai. Era uma câmera chamada Petri, vocês vão ver aqui em cima na imagem, né? Era uma câmera mecânica, mas era uma câmera bem interessante. Tinha uma lente normal 1.8, né? Era uma câmera japonesa, né? Fabricação japonesa, a Petri. E eu fui fazer um curso, obviamente, me aprimorar em fotografia, apesar de que eu já havia aprendido muita coisa com o meu tio, aquele meu tio Orlando, que eu já comentei em vídeo anterior aqui com vocês. Mas eu fui fazer um curso com o professor Hans, era um alemão. Esse curso foi de grande valia para mim. Esse curso durou 3 meses, onde eu aprendi outros processos de como revelar, como fotografar, como criar na fotografia, como utilizar vários tipos de equipamentos, de câmera, profundidade de foco, lentes, enfim, muitas coisas. Obviamente, todas as câmeras, como eu digo, mecânicas, né? Daquelas que você fotografa ou fotografava, né? E tinha que rebobinar o filme para poder passar para a próxima foto. Após a minha formação, usando a minha câmera e tal, fiz os testes finais do curso, foi tudo bem e eu já comecei a pensar em levar a câmera para o próximo acampamento, né, para a próxima tentativa. E demorou um pouquinho até que as pessoas começaram, do meu grupo, começaram a reclamar. E aí, Marco, vamos, não vamos, vamos, não vamos? Eu falei, bom, vamos. E fomos, só que eu levei a câmera. E eu levei a câmera com o filme mais sensível que havia, porque como eu queria fotografar à noite, sem flash, o ideal é que eu usasse um filme de sensibilidade mais alta, que a gente em fotografia chama de asa. Então, ao invés de levar um filme de 100 asas, que seria naquela época o filme mais comum para a situação, ou usando flash, ou diurna principalmente, porque granula pouquíssimo a imagem, eu usei um filme, foi o que eu encontrei, o máximo que eu encontrei foi um filme de, não de 100 asas, mas de 400 asas, da Fuji. E eu coloquei esse filme na câmera e fomos, né? Eu e alguns amigos, novamente. Só que antes de irmos lá para casa da irmã do Riso, para a gente se acomodar e fazer como base, nós passamos numa venda para comprar água, comprar biscoito, alguma coisa. E enquanto alguns estavam
na venda, comprando, eu e Helder, tal, e o Riso principalmente, já havíamos comprado as nossas coisas ali, já somos mais rápidos, né, na compra, e nos liberamos, né, e deixamos o pessoal lá escolhendo e fazendo a compra deles. E eu fui para fora da venda, e logo à esquerda da entrada da venda havia a montanha, aquela cordilheira de montanha, que depois eu vou mostrar novamente aqui para vocês, tá? Porque nós não estávamos na rua onde a casa era a casa, né, da irmã do meu amigo. Então, o Riso foi até o sopé da montanha e sentou. Sentou ali para ficar esperando o pessoal terminar de fazer a compra e tal. Ele sentou de costas para a montanha. Lembre que essa montanha dá para Niterói. E só que dali a gente não vê nada, nem as luzes de Niterói, nada, porque é uma montanha muito grande mesmo. A cordilheira de montanha muito grande. E ele sentou de costas ali, eu vim, fiquei em pé em frente dele, conversando com ele, e com a minha câmera Petri pendurada aqui. E eu quis fazer uma brincadeira com ele, lógico. Eu falei com ele assim: bom, como todo bom fotógrafo, eu vou me preparar, deixar a câmera preparada, porque nunca se sabe. Pode acontecer alguma coisa, eu não quero perder a oportunidade de fotografar, de registrar a imagem. Quando eu acabei de falar isso, eu levantei os olhos para trás dele, para a montanha, e eu vi um objeto luminoso saindo por trás da montanha, vindo na minha direção, por cima. De repente eu olho para o outro lado e eu vejo outro vindo em diagonal. E aí eu olho para a esquerda e vejo outro. Os três se cruzaram, né? Os dois da diagonal sumiram, e esse que veio de trás da montanha, ele veio, fazendo um zigue-zague, depois deu uma zigue-zagueada, continuou o caminho dele. Quando chegou, aí todo mundo já empolvoroso, o pessoal já tinha falado, o Helder já tinha ido falar que tinha visto o negócio, estava aparecendo lá, todo mundo veio da venda, até o dono da venda, tá? E quem estava lá também. Quando chegou bem no meio, bem em cima de mim, assim, obviamente eu não tinha condição de fotografar, porque era uma lente normal, não era uma tele que puxasse a imagem, que ampliasse, nenhum zoom que eu pudesse, né? Então não havia como fotografar de jeito nenhum. Eu desisti de fotografar ela, então essa luz, ela veio, quando chegou bem em cima de mim, eu olhando para cima, e o Helder próximo, ela parou e acendeu, ficou grande. Isso durou que uns 4 segundos. E ela novamente voltou ao tamanho original e disparou. Sumiu. Aí, todo mundo assustado com aquilo que tinha acontecido e tal. E o Helder falou para mim assim, chegou perto de mim e falou assim: ih, rapaz, que coisa. Eu falei, brinquei com ele: a bruxa tá solta hoje, hein? Eu acho que hoje vamos ter alguma coisa interessante nesse acampamento. Bom, fomos ao acampamento, né? Passamos na casa lá e deixamos algumas coisas, tal. Nos acomodamos lá, mas pegamos o que tínhamos que levar e fomos ao acampamento. Fui eu, Helder, Riso, o irmão do Riso, nome de Gisele, grande músico, rapaz muito bacana. O Francisco, que é marido, era na época marido da irmã do Riso, né? E tinham mais 2 ou 3 no grupo. Era um total de 8, mais o cachorrinho que pertencia à irmã do Riso, né? Que era o Zoom, era o nome dele, que foi conosco também. Então, como todos estavam ali só para fazer uma vigília e não tinham ideia da verdadeira intenção que eu e o Helder tínhamos por trás daquela ida até lá,
Então eles começaram a pescar, né, na beira da lagoa e jogar a rede, tarrafa, né? E pescar e tal. E a gente ficou mais para cima da pedra, num local que era uma península, porque assim, nós não fomos para o mesmo lugar de antes, ou seja, tentar subir o platô, a montanha, não, nós fomos para um outro lado, que era uma espécie de uma península, a gente chamava de ilha, que ficava para dentro da água da lagoa de Piratininga. Por quê? Porque o lado de cá onde nós estávamos, o nome é Cafubá, que é o lado mais próximo das montanhas, saindo da lagoa de Piratininga. O outro lado da lagoa é a praia de Piratininga, tal. E aí depois vem outras praias como Itaipu, Camboinhas, tal, aqui no litoral de Niterói. E nós ficamos ali, era uma pedra, tá? Vocês vão ver em foto isso. Era uma pedra. Nós fizemos nosso acampamento ali, sentamos e ficamos apreciando. O Helder ligou o, o gravador dele com fita, ficamos ouvindo música, esperando que acontecesse algo. Como de fato aconteceu. Dali a pouco, um objeto surgiu na nossa frente, no mar, bem longe, lá na praia de Piratininga, no mar. Ele subiu e eu fiquei observando. E o Helder já, eu falei, Helder, espera, nem tudo é nave, cara, calma. Ele estava muito empolgado com essa coisa de disco voador, de OVNI e tal. Ao contrário do que quando eu o conheci, né? Aí eu tive que segurar a onda dele. Falei, não, Helder, nem tudo é OVNI, peraí, pode ser um avião. Aquela luz subiu, subiu, subiu e mudou de direção, vindo na nossa frente, muito alta, mas vindo na nossa frente, e parou. Simplesmente parou. Falei, Helder, avião não deve ser. Mas aquela luz foi aumentando o tamanho. Falei, Helder, se ela está aumentando de tamanho, duas coisas. Ou ela realmente está aumentando de tamanho, ou ela está vindo na nossa direção, em um determinado ângulo, que a gente tem a noção que o tamanho está aumentando, mas na realidade ela está se aproximando. Aí ele ficou muito agitado, levantou, eu também. Peguei minha câmera, falei, vou fotografar, agora eu vou fotografar. Finalmente agora eu vou fotografar. Peguei a câmera, preparei, apontei a primeira foto, né, o primeiro negativo, passei, bobinei, acertei a câmera direitinho, fui tentar fotografar a câmera mecânica, não é eletrônica, não. A câmera mecânica. O disparador da câmera acionou sozinho, plec. Dali a pouco, onde coloca o polegar para rebobinar e passar para o próximo negativo, a alavanca passou sozinha, voltou e track, bateu de novo. O Helder ficou assustado com aquilo. Bom, a essas alturas não tinha mais pescaria, o pessoal parou de pescar, todo mundo observando aquilo, tal. Eles perceberam e viram a coisa acontecendo. E mais uma vez a alavanca, eu só deixava ela apontada, eu não tinha nem que fazer esforço. Aí eu tive a ideia, sei lá, de virar de trás, de costas, para a luz. Quando eu apontei a câmera no sentido contrário da luz, ela parou. Então ficou assim, enquanto eu apontava para a luz, ela batia, sozinha. Quando eu virava de costas e apontava para outra direção, ela parava de funcionar, de bater foto. E assim foi praticamente todos os meus negativos. Porque eu achava que, que apesar de não ser eu que estava batendo a foto, né? Mas por eu estar apontando para o lugar certo, tal, que a imagem iria sair. Coisa que não aconteceu. Claro que depois a gente, mandando o filme para revelar, viu que não foi nada disso que aconteceu. Eu sei que fiquei sem filme, né? Eu deveria ter levado mais filme, mas eu estava tão
assim, empolgado, sabe, de ir novamente lá, tentar um novo contato, tal. E eu achei que aquilo bastava. Não é como hoje, que você pega um smartphone e fotografa o quanto você quiser, dependendo da memória que você tem nele, você fotografa 1.000, 2.000, 3.000 fotos, mas não era assim, né? Você podia mudar a resolução. No smartphone você pode mudar a resolução, aí cabe mais ainda na memória, enfim. Mas não era assim, era uma câmera fotográfica mecânica. Né? Naquela época não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. Isso foi no dia 29 de julho de 1978. Eu tinha, portanto, 18 anos e o Helder tinha 17 anos. Foi assim, fotografando, fotografando até que parou. E quando acabou o filme, porque parou de fotografar, essa luz, ela diminuiu, deu uma guinada e atravessou no sentido da montanha e subiu por trás da montanha na direção de Niterói. E a gente não viu mais absolutamente nada, né, naquele momento. Mas ficou uma coisa meia estranha no ar, né? Porque o que aconteceu? O que era aquilo? Ok. O pessoal dali a pouco, tal, voltou a pescar, o cachorro estava brincando ali e tal também. E eu e o Helder mais para trás, no alto dessa pequena ilha, península na verdade. A gente chama de ilha, tá? É que eu tô acostumado a falar de ilha porque a gente apelidou de ilha. O Helder até fez uma música o Helder compunha também, né? E ele fez até uma música em homenagem a essa ilha e tal. E a gente ficou lá, voltou a ouvir música e tal. Até que de repente, olhando não para o mar nem para a lagoa, mas para o nosso lado esquerdo, que é onde ficavam aquelas montanhas que vocês vão ver as imagens aí, apareceu bem longe um ponto de luz amarelado, creme, puxando um pouquinho para o laranja. Aí eu falei para ela, olha lá que balão interessante. O Helder, será que é balão? Eu falei, Helder, de novo, você com essa mania de achar que tudo que você vê no céu agora vai ser um OVNI, vai ser um... Não, mas sei lá. E a gente continua acompanhando aquilo. Só que o interessante é que, obviamente, a montanha ela tem os relevos, né? Essa cordilheira de montanhas. E esse balão, inteligentemente, numa mesma velocidade, o que ele fazia? Ele contornava o relevo da montanha. Se a montanha tinha uma descida, ele descia, se tinha um pico, ele subia, e assim ele foi contornando a montanha toda, até ficar bem na nossa direção. E aí ele parou. E a gente ficou observando aquilo. Aí o Helder falou, não é possível. Eu falei, agora está estranho. E ele começou a pulsar, a descer uma linha vertical. Quando chegou mais ou menos no meio da descida, vamos dizer assim, ele fez uma manobra de como se fosse um sinal da cruz. Ele desceu, foi para um lado, foi para o outro lado, retornou ao centro, parou, voltou a pulsar e continuou a descida. Ou seja, ele fez uma espécie de um sinal da cruz, né, como eu disse, e voltou, retomou a descida, a suposta descida. Eu falei, Helder, isso não deve ser balão, mas se for balão, eu sou muito assim, eu vou até as últimas consequências onde eu posso. Porque eu tenho que provar bem, para mim mesmo inclusive, que aquilo não é um engano meu ou de outras pessoas. Que aquilo é realmente algo que não é um balão, não é um avião, não é um helicóptero, não é, enfim. Entendeu? Então eu falei, olha, mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, com ele ter feito os contornos na montanha, que já não é normal, existe alguma intenção, uma inteligência. Não tem vento que faça isso, né, para levar um balão e contornar a montanha exatamente no desenho dela. E não tem vento que faça o balão parar em determinado ponto
começar uma descida, fazer uma espécie de sinal da cruz, parar no meio novamente, começar a pulsar, também é outra coisa, e começar a retornar na descida. Mesmo assim, eu falei, vamos ficar observando, porque se for balão, vai queimar. Quando bater em algum lugar, quando encostar, ou numa árvore, ou no solo, a bucha, né, ele vai queimar, provavelmente vai queimar. Então, vamos ficar observando. Essa observação não existiu. Quando ele parou, eu falei, bom, agora vai queimar. Falei, comentando com o Helder. Os outros não estavam nem aí olhando, entendeu? Continuavam lá na pescaria, enfim. E eu com o Helder aqui, só eu e o Helder. Falei, Helder, fica de olho que agora ele vai queimar, porque ele parou, ele deve ter encostado em alguma árvore ou no solo. Apagou tudo. O Helder estava de pé, e eu também, essas alturas, né, para observar melhor. Não tinha mais nenhum filme na câmera. E aí eu tive que ficar só observando. Era o que eu podia fazer, observar. Eu e o Helder ficamos observando o fenômeno, seja lá o que fosse. E de repente tudo apaga. A gente não percebeu nada de apagar. Eu não sei exatamente quanto tempo demorou, mas eu acredito que entre essa última observação que eu me lembro e o fato da gente acordar deitados na pedra, no mesmo lugar onde a gente estava, só que deitados, um do lado do outro. Ou seja, nós não desmaiamos, nós não caímos. Alguma coisa aconteceu que nós acordamos deitados, perfeitamente deitados, como se a gente tivesse sentado, deitado, recostado na pedra, coisa que não ocorreu. E os outros, todos dormindo também, deitados na beira da lagoa e tal. E o cachorro, o Zum, havia sumido. Não sei se ele havia corrido para dentro do mato ou sei lá. E como nós acordamos? Nós acordamos da mesma maneira, eu e o Helder. Uma luz próxima à nossa testa, por trás. Abrimos o olho, eu vi aquela luzinha, era uma luz pequena, tipo uma bola de tênis. Era uma esferazinha, avermelhada, com luz forte. Helder também, do meu lado, a mesma coisa, atrás dele, por cima da cabeça. E atrás de cada bolinha dessa, quem estava segurando eram dois seres. Um aqui em mim, em pé, e o outro da mesma forma com o Helder. Eles estavam com uma roupa muito estranha, depois a gente foi observar. Mas a princípio havia uma espécie de um capacete, alguma coisa aberta, e eles fizeram um sinal, tipo assim, silêncio. E fizeram assim, levanta. Foi o que a gente entendeu. Nos ajudaram a levantar. Quando eu me levantei, e o Helder também, nós percebemos que ele tinha mais ou menos a mesma altura que nós. Era um cara, né? Uma pessoa, tá? Não tinha nada de monstrinho, de nada de ficção científica. Era que usava um macacão muito interessante, porque tinha umas coisas meia de losango, em vermelho brilhante, creme, e as costas, depois eu vi, andando, do macacão era toda meia marrom brilhante, calça cor de creme, os punhos vinham inteiriços até aqui, não tinham botas, e eles nos convidaram a acompanhá-los. E nós fomos. Um foi do meu lado, não falava nada, e o outro do lado do Helder. Bom, vamos continuar a segunda parte do contato propriamente no próximo vídeo. Obrigado, um abraço para todos e aguardem o próximo episódio, que vai ser no domingo, às 10 horas da manhã, tá bom? Comentem aqui nos comentários, não no chat, nos comentários o que vocês estão achando até agora, alguma curiosidade que vocês tenham até o momento. Agradeço muito o apoio de todos, tá? O canal cresceu um pouquinho, eu preciso
que esse canal cresça mais para eu poder ter condições de fazer coisas melhores. Eu gostaria de fazer muita coisa aqui nesse canal, essa é a minha intenção. Então, comentem, tá? Se vocês já tiveram alguma experiência. Eu gostaria muito de saber de vocês, se vocês já tiveram alguma experiência. Vão aqui no comentário aqui embaixo, depois do vídeo, comentem, tá bom? Qualquer questionamento também. Deixa aquele like para fortalecer o canal. Toque o sininho para receber as notificações de quando sair o próximo vídeo, os próximos vídeos, né, aqui no canal. E compartilhem, porque quanto mais pessoas assistirem esse canal e mais like eu tiver, mais ele cresce, mais visualização ele tem. E a plataforma, então, entende que ele é relevante para que seja espalhado para mais pessoas. E com isso a gente tem a possibilidade de fazer coisas melhores para vocês. Tá bom? No próximo, então, o contato propriamente dito. Até lá.